Pai do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Um levita, um adorador por excelência. Aleluia. Graças a Deus. E nessa noite nós vamos ministrar uma palavra para a sua vida vinda da parte do Senhor. Você que veio aqui nessa noite não foi em vão. É porque Deus tem uma grande obra para realizar na sua vida. E você vai conhecer um pouco dela hoje. Acredito muito nas coisas que Deus tem feito aqui nesse lugar. Eu quero também louvar você que está em casa, louvar ao Senhor pela tua vida, que também vai receber essa palavra da parte do Senhor. Amados, eu estive refletindo, essa semana sobre a nossa vida e a nossa condição espiritual diante do Senhor. E pensando nisso, Deus colocou uma palavra dentro do meu coração e também quero te dizer que nós somos muito abençoados por Deus, muito mesmo. Nós temos o privilégio, cheguei aqui com a minha família, fui bem recebido pela igreja, pelo nosso pastor, e isso foi muito bom. Os meus olhos ficaram, namorando esse lugar. E eu pude perceber que esse lugar é muito acolhedor. Obrigado. Me sinto muito bem aqui desde o primeiro dia que aqui cheguei. Já foi um desafio muito grande achar essa igreja, porque o app jogava a gente por aqui. Eu dei a primeira volta, dei a segunda, na terceira eu falei, vamos embora? Não, vamos dar mais uma volta. Quando eu dei uma volta assim, parei aqui embaixo, a Carol olhou para cima, viu o povo de Deus aqui. Olha que interessante. E nós olhamos, onde é a entrada? Batemos por ali, nada. Vamos dar a volta, vamos lá por cima. E demos a volta aqui, entramos aqui, estamos até hoje para a glória de Deus. Isso aconteceu em fevereiro. Nós temos pouco tempo aqui, pouco tempo em Portugal, mas nós temos o nosso coração também voltado para a obra de Deus aqui em Portugal. E muitas coisas nós conhecemos como a missão da igreja, a visão da igreja, e isso mexeu muito com o nosso coração. A igreja aqui é muito acolhedora, mas a missão é essa, é cuidar das pessoas, receber as pessoas, e a visão é que a gente nunca pode perder Cristo, é preparar essas vidas, essas almas e enviar para o campo missionário. Pode ver que temos agora a igreja em Vizela, a igreja em Faf, e eu vou dizer, o povo de Vizela está todo lá de lá, o povo de Faf também, a gente louva o Senhor por isso. É mais portas que o Senhor está abrindo. E deixa eu te contar um segredo. Papai falou para a gente orar, pedir ao Senhor da Seara que envie mais obreiros. Quem está disposto aí a fazer a obra, romper aí os países, hein? Vamos para o Salmo de número 150, é onde nós vamos falar nessa noite. Salmo de número 150, já joga a temática aqui, tá bom? Já está? Tá com o tema aí? Joga o tema aí. Só para que você entenda e compreenda o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. 150 é o salmo que nós vamos ler. Ah, tudo que tem, tá fora, não comeu hoje não. Tudo que tem, louve ao Senhor. Esse é o propósito. Coloca agora no salmo aí, tá bom? 150. No versículo 1, quem achou que é um sinal de que está vivo e viva? Diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Versículo 2: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza. Leia comigo todos. Louvai-o com o som de trombeta, louvai com o saltério e a harpa, louvai com a dufe e a flauta,
louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Você sabia que o ser humano, ele, por si próprio, ele já nasce, com um vazio dentro dele, dentro do coração? Nasce com vazio. É uma grande realidade. Por isso nós vemos hoje tanto suicídio, tantas pessoas abrindo mão da sua vida, dando cabo da sua própria vida. Isso é muito ruim. Nós temos visto agora a matéria do que está acontecendo no Rio de Janeiro, algo terrível. Mais de 130 pessoas mortas. Tem pessoas que aplaudem isso, tem pessoas que parabenizam, lá o governador que é o responsável por tomar essa atitude e levar isso adiante. Mas, se nós formos olhar para a vida também dos 4 policiais que morreram e os que ficaram também deficientes, eles foram colocados lá, no meu ponto de vista também, para morrer, porque é um campo minado no Rio de Janeiro, um campo minado, e eu morava no meio disso tudo. Eu poderia estar nessa estatística, porque foi difícil para mim viver no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, eu fui sequestrado na porta de casa. O avô da minha esposa, a Carol, que está aqui, não estou nem vendo ela, mas o avô dela foi assassinado ao tirar dinheiro do banco. Foi ao banco tirar dinheiro e ali mesmo ele foi assassinado, no estacionamento. Levaram o seu dinheiro, levaram o que ele tinha. Então, para vocês verem como é que está o coração do homem, do ser humano. É muito difícil, amados. É complicado. E pode ver que Deus, ele investe no homem. Ele tem propósito no ser humano. Se não tivesse, não estaria escrito que Deus, ele amou o mundo. O mundo que nós dizemos, segundo o que está escrito em João 3,16, são as pessoas. Ele ama os pecadores. Não ama o pecado que é cometido, mas ama os pecadores, independente do crime que cometa. Deus não tem prazer, diz Ezequiel, na morte do ímpio, mas ele anuncia que ele, o quê? Se arrependa dos seus maus caminhos e se converta ao Senhor. Uma vez acontecendo alguma coisa como tem acontecido, amados, a gente vê aí também a mão de Deus estendida sobre homens, sobre pessoas que estão demais na terra. Tem pessoas que ultrapassam alguns limites, e esses limites, eles têm uma correção. A Bíblia fala, minha filha, na sala, alguém ministrou sobre a vida dela, e ficou isso aqui escrito, e elas me dão para mim. Quando isso acontece, vem a Sara, me dá um papel, aí vem a Esther e me dá outro. Imagina se eu for colocar esses papéis todos aqui na Bíblia. Daqui a pouco a minha Bíblia vai estar toda larga, mas a palavra que ela recebeu foi muito forte, que diz: toda a Escritura, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E eu te pergunto, quantos aqui eram rebeldes aqui, não obedeciam pai e mãe? Muitos, né? E o que vinha sobre nós? Castigo, né? A minha avó, rapaz, a minha avó era muito abençoada. Quando ela via que não estava mais dando jeito, os tapas, chinelo, ela foi na goiabeira, arrancou uma vara dessa grossura e falou:
essa aqui vai ser cá te espero. E galinha de casa não se corre atrás. Eu te espero, vou te pegar só com essa aqui agora. Amados, olha, a surra da minha avó era uma coisa dolorosa, mas fez muito bem para mim. Fez muito bem, porque eu tomei a primeira, na segunda eu falei, ela vai me matar, eu tenho que parar agora. Eu preciso parar agora de ser rebelde, de ser levado. Eu jovem, mas todo afoito, né? Ia para o campo, brigava, ia para os bailes, brigava. Amados, eu tentava de muitas maneiras preencher o vazio que eu tinha e não conseguia, mas eu tentava. Eu era muito levado, xingava todo mundo, brigava muito, discutia muito. Mas, amados, chegou um dia que eu não aguentava mais, e eu parei, eu olhei e falei com o Senhor: Senhor, eu não aguento mais. Se Tu existe, Deus, preenche o vazio que está dentro do meu coração. Se o Senhor existe, entra na minha vida e preenche esse vazio. Porque quantas vezes, amados, você olha para mim, está com uma família abençoada, é um casal perfeito, mas não somos, amados, essa aqui é a realidade. Eu precisava de alguma coisa que viesse a mudar o que eu estava sentindo. Eu queria sentir algo novo, algo diferente. Falei: só o Senhor. Se o Senhor existe, como essas irmãs, elas estão falando para mim, Senhor, entra dentro de mim, Senhor. Se Tu existe, Deus, entra. A partir daquele dia que eu falei isso, nunca mais a minha vida foi a mesma. Nunca mais. Mas veja que o Senhor ficou tão irado, diz a palavra em Ezequiel, no capítulo 14, tão irado com o povo, que o povo estava pecando muito, estava transgredindo muitos mandamentos. Ele falou: ainda que estivesse, olha, ainda que estivesse aí orando, pedindo, Noé, Daniel e Jó, eu não ouviria, eu não receberia isso da parte deles. Nem seus filhos escapariam, mas somente eles. Olha só agora o que Deus está dizendo. Deus está olhando para Noé, para Daniel e para Jó, está dizendo: esses três aí, a alma dele, a vida dele seria preservada, mas dos seus filhos não. Está aí, amados, sofrendo muito de nós, porque não quisemos obedecer o que nossos pais nos ensinavam, a orientação, a instrução. Nós abandonamos isso. E tem um mandamento que fala: quando nós somos obedientes aos nossos pais, teremos vida prolongada na terra, viveremos muito mais. Mas tem pais que não orientam seus filhos da maneira correta. Essa aqui é a realidade, amados, que entrega os filhos ao mundo, entrega as crianças ainda ao mundo. Você vê nas redes sociais as meninas dançando músicas sensuais. A sensualidade tomou conta do mundo inteiro, porque os pais também entregam seus filhos. E depois, como é que fica isso? No Brasil, amados, há mais de 5.000 mulheres presas. Mulheres, a maioria delas está ali na base dos 25, 30 anos para baixo. Mais de 5.000. Homens já passam de 50.000 homens. Eu olho em Lisboa, no presídio de Lisboa, tem 1.000 homens. 1.000 presos lá, aqui em Guimarães 90, né? O pastor fala sempre 90 aqui. Por que tu sabe disso? Porque eu fui no presídio de Lisboa. Conversei lá com o policial penal e ele me deu esses dados que a gente tinha 1.000 presos lá em Lisboa. Isso é normal?
O ser humano ele foi criado por Deus para isso? Claro que não. O ser humano não foi criado para isso. Aí tu me pergunta, vai, por que, pastor? Por que, pastor? Tá fraco, vai, por que, pastor? Porque nós somos, a imagem e semelhança de Deus. Isso é muito lindo, né? Somos a imagem e semelhança de Deus. Quer ver uma coisa que a gente sente muito? Sou pecador. Será que tem jeito para mim? Será que Deus ele me perdoa pelas coisas que eu fiz? Pelos erros que eu cometi? Minha mãe já morreu e agora eu não tenho mais ela, mas eu poderia ter sido um filho ou uma filha melhor. Não vem essas coisas às vezes? Deixei tudo para trás, vim com uma mala de 23 quilos, e aí, está valendo a pena? E continua vazio, né? Continua a ausência de alguma coisa aqui dentro. O marido às vezes está do lado da esposa e não sabe o que está acontecendo, ou vice-versa. A esposa do lado do marido não sabe o que está se passando. O que é isso? Esse vazio. O que é isso? Mas leia o que está escrito ali. Tudo que tem fôlego. O que está faltando? O que será que está faltando? No Salmo de número 1, ele inicia, e no Salmo de número 150, a gente vê aí uma outra realidade. No Salmo de número 1, o Senhor, ele abençoa o justo, mas o ímpio, ele diz que é castigado. No Salmo de número 150, a gente vê Deus olhando para o homem e chamando o homem agora a fazer o quê? A louvar a Ele. O pastor estava aqui até brincando, mas amados, olha só a responsabilidade do que foi passado aqui, de uma forma de brincadeira, mas é muito sério. Para que eu e você fomos criados? Pensa nisso. Para que você foi criado? E eu pensava, sabe o que? Eu sou ovelha negra da família, foi a palavra que eu recebi. Minha avó me amaldiçoou. Ela disse: tu vai ser um criminoso, vai ser um bandido, você é ruim. E eu não era ruim, era o que estava em mim que era ruim, mas não era eu, amados. Não é você. A luta nossa é contra a carne e sangue? Não é contra quem? É o diabo mesmo, seus demônios, seus anjos. Mas quando a gente aponta para o ser humano, observa quem está usando ele. Se ele estiver fazendo coisas boas ações, é Deus. Mas se não tiver, quem? É quem que está ali? É uma realidade. A gente pensa e mira, sabe em quem? Na pessoa. Não é a pessoa em si. Ela até dá legalidade, mas quem é que está atuando ali? E muitas das vezes nós não queremos enxergar isso. A frase do Brasil hoje é: bandido bom é bandido o quê? Não existe bandido bom. Te pergunto, existe? Quem é bom? Até Jesus falou: não sou bom não. Bom é Deus, é o Pai. Mas a gente está entrando nessa área. Todo ser que respira ou tem fôlego faz o quê? Tu foi chamado para quê então? Agora, quando eu divido, quando eu me encho, eu me preencho de outras coisas, como que Deus vai habitar na tua vida e na minha vida se eu me encho de outras coisas? Como? Diga-me você, como que o Senhor vai operar dentro de nós se a gente está se enchendo de outras coisas? E muitas delas nos afastam da presença de Deus, criam uma separação, uma distância. Mas o Senhor me trouxe aqui para te aproximar desse propósito que está estabelecido para a sua e também para a minha vida. Eu não conheço, eu não entendo, mas vai conhecer hoje. Tu vai sair daqui uma nova criatura. Aleluia!
Tu vai sair daqui com a sua visão ampliada hoje, porque chegou o teu tempo de você conhecer isso. Posso louvar, pastor? Ó, que dó. Dá um ré agora. Me dá um mi agora aí, né? Um fá, um sol, um lá, um si. Olha como é que vai crescendo o negócio, tá vendo? Tem que conhecer isso. O dó, eu anotei aqui, amados. A letra que a gente usa na música é C. E C, sabe o que quer dizer? Cristo. Aleluia. O Ré já é D. Ó, o Ré já é D. E D, olha, mais 3 letras vira, sabe quem? Deus. O Mi já é o E, né? E E, sabe o que quer dizer? Para você compreender, tu vai sair daqui com a tua mente diferente, com a mente de Cristo. O Mi é o E, e o E sabe o que quer dizer? Emanuel. O que significa isso? É Deus conosco. Nos momentos que a gente está sozinho, Ele está conosco. Ainda que Ele não te responda e não me responda, mas Ele diz: é o Emanuel, é Deus conosco. O Fá já é o F. E o F significa, sabe o que? Ele é o Filho de Deus. Aleluia. O G, que em Portugal é G. O G é o G. Em Portugal, ele é o quê? Aleluia. Ele é o sol. Na música é sol. E sabe quem que o Senhor é? É o sol da justiça. E está brilhando, hein? E está brilhando, aleluia. Quem olha para você consegue ver um brilho, hein? Se não conhece, é o sol da justiça. Vai se manifestar para a tua vida e para a minha vida. O lar já é o lar. E Deus, Ele é o quê? É amor. Aleluia. O verdadeiro amor lança fora todo medo, todo ódio. Está na hora de se encher do ar de amor na música, é o lar. E finalizando, tem a letra B, que é o si. Por que aconteceu isso, Deus? Por que aconteceu aquilo, Deus? Pode acontecer o que for, mas o B significa que Deus, Ele é bom. E a sua bondade dura para sempre. Ele é bom, amados. Somos nós que não prestamos, mas Deus é bom. Hoje cantamos aqui, você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Me converti que essa canção, e o pastor Luiz foi muito usado de manhã. Usado e ousado. Ele falou sobre o homem que escreveu a maioria desses salmos, que foi Davi. Mas teve Moisés, tem Salomão. Mas Davi, amados, ele quando foi transportar a arca, sabe, houve um problema ali, houve uma morte ali, e ele se entristeceu muito, porque Uzá foi tentar tocar na arca e o Senhor ali, sabe, matou ele ali. E Davi fica muito triste e não queria mais que a arca viesse para Jerusalém, para sua casa. Não queria mais. Mandou a arca lá para a casa de Obed-edom, mas para a casa dele ele não queria. Sabe o que o povo falou com Moisés quando estava no monte? Fale você com a gente e não Deus, para que a gente não morra. Olha como é que a gente sabe onde a gente está errando, sabe onde está tropeçando. Fala, Moisés, você com a gente, e recebe uma mensagem do Pai e transmite para a gente, mas a gente não quer que Deus fale com a gente, não. Parece que Deus é um carrasco, mas não é.
Deus, Ele te ama e me ama. É por isso que quando eu estava perdido, o Senhor foi lá e me resgatou. Me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas veja o que o povo diz. Olha agora o que Davi está dizendo. Não quero nem graça com essa arca. Só que a arca, Davi manda levar para a casa de Obed-edom. E fica lá 3 meses. E 3 meses na casa daquele homem, o Senhor abençoou a casa daquele homem. Olha que coisa gloriosa. Mas a arca precisava estar no lugar que ela devia estar. Quando a mensagem chega a Davi, Davi fala: agora sim, eu vejo que a misericórdia de Deus, a mão do Senhor está estendida com a sua misericórdia. Traz a arca. E trazem a arca conforme tinha que ser carregada. O que isso quer dizer, amados? Que a presença de Deus, ela precisa estar numa casa, ou numa vida, ou no coração que esteja vazio para recebê-la. A arca simbolizava a presença do Senhor. E Davi, quando percebe que a misericórdia do Senhor, a mão do Senhor, foi sobre aquela casa, em verdade ele pede para trazer a arca para o seu devido lugar, para que a presença de Deus esteja na tua vida e também na minha vida. Nós precisamos estar com a nossa vida vazia, para que Ele possa operar dentro da minha vida e também dentro da sua vida. No salmo que nós estamos lendo, amados, eu fiz uma reflexão muito forte, porque aqui está uma seleção de atos, algumas coisas que aconteceram. Fala sobre essa plenitude do louvor. Deus fez o homem como um ser triuno. Não foi, conforme falamos, uma vida inteira, corpo, alma e espírito. Mas eu vou começar aqui com o corpo, tá? Com o corpo, sabe o que o homem faz? Ele canta ao Senhor. Um corpo. Mas já viu o corpo cantando ao Senhor sem a presença? Não é nada, não tem efeito. E com a alma, o homem consegue louvar ao Senhor. E com o espírito, aí é onde entra o que Jesus ele ensinou. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. Tem verdade na tua vida? Deus vai receber a tua adoração. Tem verdade na minha? Ele vai receber em espírito. É porque a carne, irmão, na carne ninguém consegue agradar a Deus. O jovem ou o adulto, todo carnal, fala palavrão o dia inteiro, depois vai louvar e quer que Deus recebe. Tu já viu? O pessoal canta a música do mundo, daqui a pouco o pagodeiro está cantando louvor. Pode cantar, mas Deus conhece os que são seus. Há uma diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Amados, nós como igreja, coluna e firmeza da verdade, se nós não falarmos isso, daqui a pouco isso tudo está dentro do nosso lado e da nossa casa. Em Ezequiel no capítulo 14, tem uma verdade lá dizendo que Deus conhece a idolatria quando nasce lá dentro do coração do homem, e Ele vem visitar. Já imaginou? A euforia que não é. Já pensou se o Flamengo ganhar aí a Libertadores? A euforia que não é, a alegria que não é. Que maravilha, né? Que adoração. As minhas filhas estão sendo ensinadas, e já pegou muitos adultos. Eles falam assim: ai, adoro aquela comida, ai, adoro a feijoada. Aí elas olham: adorar é só a Deus. Só a Deus. Mas eu estava brincando. Deus entende que eu estou querendo dizer que eu gosto, que eu amo. Então não fala adora. A adoração é somente a Ele. Ele não divide a sua glória. Nós que brincamos com as coisas espirituais. Já viu nas redes sociais como é que eles brincam com tudo? As coisas de Deus ficam lá cachotando,
zomba. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Aí depois fala: estou fraco, estou com um buraco dentro do meu peito. Claro, começa a se encher de Deus e levar. Olha, o pastor pregou aqui na resiliência 4 quarta-feiras e foram dias gloriosos, mas na primeira você precisava estar aqui. Na primeira, resiliência foi algo tremendo, tremendo. Rapidinho o vazio vai embora do coração, rapidinho. Quem está recebendo a mensagem, só para eu saber, que está se enchendo, tem nem glória, né? Nem aleluia tem. Mas quem é crente está sorrindo, aleluia. Mas quem está precisando ser cheio está chorando. E eu não tenho nada a ver com isso, é a mensagem que Deus me deu. Mas preste atenção nisso, amados. É tudo que tem fôlego. Louve ao Senhor. Quem é Deus para você e para mim? Quem é Deus? As pessoas que estão estudando a palavra estão entendendo. Vamos voltar lá para o Éden, já finalizo. O que acontece no Éden é algo glorioso. Está ali, Deus cria o homem, está ali o homem criado, mas o homem não se movia, não falava, não andava, não pensava. E o que Deus faz agora? O que Deus faz? Soprou nele o fôlego de vida. É mais fácil você hoje ver Deus tirar o fôlego de vida, né? Do que soprar, não é isso? Não é verdade? Mas Deus soprou. Imagina agora o homem aspirando aquele sopro de Deus. Não tinha como. Não teve como o homem aspirar o sopro de Deus. Deus soprou dentro dele. E de repente está ali agora, e dá um nome para ele. Qual é o nome dele? Foi? Adão. Conheci um Adão que deu muito trabalho. Eu conheci um Adão que foi muito trabalho. Se internou no hospital agora. Antes de eu vir para cá, eu estava em missão. Falei: tem que cuidar desse homem. O homem, um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro, virava carro forte, mas Deus botou um propósito no meu coração de ajudar ele. Todos abandonaram. Eu fui até a sua casa, peguei ele com um outro pastor chamado Ivan, levamos ao hospital. E ali o pai falou: cuida dele. E fui. Sabe, amados? E eu vi ele que estava numa situação muito difícil, sem conseguir andar. Hoje ele está andando para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu conheço um Jesus que ainda enche o ser humano. Eu conheço um Jesus que ainda restaura a vida do ser humano. Aleluia. Conheço Jesus que trabalha onde ninguém quer trabalhar mais. Conheço Jesus que faz acontecer milagre. O pastor falou na última mensagem dele: só da gente estar vivo aqui já é um milagre, meus irmãos. Antes de vir para cá, Portugal, eu conversava com um amigo muito querido meu, um mês e pouco antes. Falei: rapaz, eu deixei agora um mês para tu não sentir muita falta minha assim, mas eu tenho que te confessar, estou indo embora para Portugal. Ele: que isso? Estou indo. Que Deus te abençoe, tá bom? Você busca, se firma com Deus, vai buscar mesmo, se encha de Deus. Aí na conversa aqui, conversa ali, falando sobre a missão, falei: já está tudo certinho aqui. E ele me faz uma pergunta: pastor, se um homem, ele se tira a tua própria vida,
como é que está escrito na Bíblia? O que Deus vê sobre isso? Aí eu falei, dei uma resposta para ele. Eu falei, eu sei que você está me fazendo essa pergunta, mas eu vou te responder à luz da palavra. Os suicidas é o que a palavra diz, não é do reino dos céus. Aí ele, mas está escrito, ele tá, eu mostrei para ele. Aí ele, conversa vai, conversa vem, desviou uma conversa, fomos para uma outra conversa, vim embora. Aqui, amados, chegou a notícia para mim, que ele deu cabo da sua própria vida, com a esposa, os filhos, 2 filhos, com bens, lojas, casas, carros, moto, tinha tudo isso. E eu te pergunto, tudo isso tem valor? Depois que você tiver um carro zero, quem já teve carro zero? Levanta as mãos assim para eu conhecer. Então, muitos aqui tiveram carro zero, né? Depois do carro zero agora, o que você me diz? Está em primeiro lugar isso? Nunca pode os bens, as coisas estar em primeiro lugar. Isso não preenche o vazio que fica aqui dentro. Só o que preenche é a presença de Jesus. É isso que preenche. Ministério de louvor, amados, pode vir. O que preenche é a presença do Senhor. É isso que preenche esse vazio. Como é que eu faço para buscar a presença, hein? Abra mão de algumas coisas que precisa. Precisamos estar limpos para que a presença venha sobre a nossa vida. Chamamos isso precisando nos arrepender, se esvaziar de nós mesmos. Jesus falou sobre isso, ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue o seu eu, toma a sua cruz e siga-me. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vem, Neto, naquela. É isso que precisamos. Precisamos disso, amados. Se esvaziar, deixar tudo isso que não vale a pena para o lado e se encher da presença. Para quê? Para esperar a volta dele. Ele vai voltar, igreja. Ele está voltando, igreja. Nós precisamos se preparar para esse